E vamos lá então, começar mais um vídeo, tá? É mais um react aqui meu, porque tá interessante esse assunto aqui. Vou até acelerar um pouquinho o vídeo, né? Porque são 15 minutos de vídeo, eu vou tentar acelerar um pouquinho e vamos dar andamento aí pra ver o que vai rolar, né? Porque ainda é aqui, ó. Cadê? Respondendo lá o né, do fim do Bitcoin. Eu também tô querendo saber muito qual é o fim dessa história. E aí, vamos tocar o barco aí. Você viu o que ela falou lá do Bitcoin? Cantou a bola. Faz tempo isso, hein? Faz tempo. Faz Quando tempo. foi isso aí? Ai, eu tava loira ainda, com o cabelo mais curto, deve fazer uns 5 anos, talvez. Você continua com esse pensamento? Continuo com esse pensamento. Eu gosto da tese do Bitcoin, mas o pessoal se empolga, né? Com todo o respeito aos meus colegas que são os crypto bros, que são maximalistas, que tem que colocar tudo, porque a moeda fiduciária vai acabar amanhã. Eu já tô no mercado há 22 anos e eu já vi muita gente quebrar. E tem muita volatilidade, então por mais que eu goste da tese, não dá pra você pegar um cara de 70 anos e falar pra ele, vai lá e coloca tudo em Bitcoin e aguenta essa volatilidade pra cima e pra baixo. Então acho Concordo 1000%. que é legal continuar fazendo aportes, pensando no longo prazo, mas uma parcela que você aguente de risco, né? O Tourinho disse que vai acabar. Vai Não, zerar. esse Vai Tourinho, zerar. Tourinho, Com respeito e a ao turma- e a colega, turma eu tem também... comunidades, né? Não, Bitcoinheiros. a turma Foi pra fica... cima dele, né? Nossa, a turma Mas fica com louca. respeito ao colega, também discordo dele. Então, discordo dos maximalistas, mas discordo. Ele usa, por exemplo, o negócio da bolha das tulipas para explicar isso, das bolhas financeiras. Não tem nada a Mas ver e o Warren com as Buffett? coisas. Warren Buffett é assim, o que eu observo também com muito respeito a ele, que é uma referência impressionante. Ele nem precisa entender de Bitcoin. O cara fez, durante 50 anos, um dos maiores retornos no fundo dele. O cara entende de ações. E ele também tem ele tá inserido dentro de uma realidade que os Estados Unidos é o centro do mundo. Então, para que ele vai entender de Bitcoin? Ele já tá no fim da vida ali e tal. Então, eu acho que ele tá errado nesse ponto específico de achar que Bitcoin, até os grandes bancos que também não falavam que Bitcoin era uma coisa boa, acabaram se rendendo. Mas, de novo, sempre com parcimônia e com cautela. Mas o macaco do Neymar? Não, aí Ele é não. Ai, gente, porra, que papo chato, velho. Não Ai, é não. outra coisa, não. O que é o Bitcoin? O cara bolou... Não é ele outra fez lá coisa. o esquema do Bitcoin. Falou, ó, tá aqui o esquema, tem a estrutura pronta. A partir de agora vocês vão montando até ficar pronto. Quando ficar pronto, acabou. Não, mas Esse- tem toda uma estrutura de blockchain que você vai usar para smart Sim. contracts. Tem... Mas o pensamento... O NFT não tem a mesma Eu dou pegada. pensamento básico. Eu tô dando um pensamento básico, bem simples. Escassez, Vocês manjam muito. de escassez. Vocês manjam Parte muito. do mesmo ponto. Isso. Ele pagou 3,6 milhões no macaco. Sabe quanto vale o 50 macaco? pau. 50 pau. Pro Neymar. Neymar, se fudeu. Mas Pra ele é dinheiro de cá, de pinga. ele já tem um dinheiro pra interessa, gastar não nessas Não coisas. interessa. É um- Muita gente caiu na balela do macaco do NFT, igual as terras que tinham lá do É o seguinte, Facebook. tudo que o ser humano faz, Nossa, que ele balaio. pode mudar, porque o Bitcoin também ele partiu do princípio, ó, isso vai acabar lá na frente. Mas quem disse que... Ele falou, não, agora vamos inventar uma outra coisa em cima disso. Não, é invenção não humana. existe uma garantia É de isso que aí, o negócio é não isso vai. aí. Mas lastro O é o lastro. que eles falam sempre sobre a moeda fiduciária. Também não tem lastro. Ó, aí já começou interessante. É aquilo lá, realmente. Não tem garantia não, turma. Não tem garantia não. Esse é um dos pontos aí complicado, porque se a gente for para uma moeda aí de algum país tudo, a gente ainda tem o país, né, deixa eu dar um like aqui, né? Pra falar, não, é isso, é aquilo, tal. O Bitcoin vem da onde? Tá onde? Né? Ele tá aí em todo lugar. É complicado isso daí, tá? É complicado. Mas daí também tem aquela coisa daquela... É tanta gente envolvida, tanta coisa ali dentro, que ela às vezes acaba criando ali perna e braço e andando sozinha, entre aspas, né? Entre grandes aspas aqui, né? O que eu tô falando. Tem que tomar muito cuidado. Acho que eu não devia ter falado isso não, porque tem gente que não vai entender o que eu quis dizer. Mas o ponto é o seguinte. Não, deixa ela continuar aí que eu não sei se ela vai falar isso. Né? Então é algo pra gente pensar e refletir juntos que o lastro da moeda fiduciária é a confiança naquele Estado. Ah, ponto. Eu até fugi um pouco do... Mas é isso. A confiança é a gente que dá. Resumindo. E cadê a confiança do Bitcoin? A resposta é a mesma. A confiança é a gente que dá. Ponto. É por isso que o dólar é forte. Perfeito. Por mais que agora ele esteja um pouco menor, isso até é uma coisa interessante. Quem conhece ali tem um índice que chama DXY, que é o dólar medido contra uma cesta de moedas. E agora tem um monte de gente Pode falar DXY, moça. O pessoal fala DXY aqui. falando, meu Deus, o dólar vai Dá até vergonha, né? Eu queria corrigir a mulher dessa, né? A mulher manja, eu sei lá quantos anos ela tem de experiência. Eu cheguei hoje. acabar, porque vai acabar a hegemonia do dólar. Se você olhar isso numa linha do tempo, o DXY esteve muito pior em 2008, em 2020, em 2018.
E ninguém estava falando sobre, meu Deus, vai acabar o mundo, etc. Mas qual é a confiança do dólar? É o que a Ana Paula Henkel chama de toneladas de democracia, que são os porta-aviões, o poderio militar, a resiliência da economia. Isso é a confiança no dólar. Né? Então, o Bitcoin não tem lastro, mas guess what? Também não tem nas moedas fiduciárias, exatamente. Então, como é uma tese relativamente nova em comparação a moedas fiduciárias, logicamente que tem risco. E é por isso que eu... Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Agora, vocês que são... Notáveis. Não, vocês são notáveis. Eu sou um reles. Você é o mais rico daqui. Não tem nada de rico, não. Pois não é. vem com essa conversinha. Pois é. Se faça de Não pobre. vem com essa conversinha. Não estou me fazendo de pobre porcaria nenhuma. Estou me fazendo de querer saber. Onde é que foi parar o ouro do Fort Knox? Porque é isso que eu quero saber. Todos É queremos, isso todos que eu queremos. quero saber. Porque o dinheiro, o dólar, ele tinha um lastro em... Cada dólar tinha um X de ouro. E aí acabaram. E aí os caras deram uma rapelada no ouro do Fort Knox. E você, que agora está lá em Miami e tal. Não tô dentro do Fort Knox Eu pra quero saber saber. onde é que está o ouro, onde é que está esse ouro que estava no Fort Knox. Precisam fazer a conta de novo, né? Precisam ir lá de novo, uma auditoria e fazer Só de tem novo essa conta. 20% do que Sumiu. tinha. Sumiu. Pois Onde é. é que está? Eu sei. Pergunta pro Delaro que ele sabe. Onde tá, Sami? Não sei, mas eu ia tocar um ponto que a Renata sempre fala. Olha lá, nem ligou para minha pergunta. Não, cagou. Jogou no Cagou para mim. Jogou no lixo. Uma pergunta tonta. Pergunta Meu toda. Deus. O ouro eu não sei. Vamos falar de Defende a compra de dólar constante para montar patrimônio. Tem que estudar a FGV. Desculpa, às vezes eu passo um pouquinho porque essas conversas começam a me dar nervoso. É bagunça. Que mostra efeito de diversificação. E governos de esquerda, acho que isso fala, tende a desvalorizar o dólar, o que não aconteceu, pelo menos no último ano. E aí eu queria ver a sua visão. Ainda vai ter a porrada do dólar? Porque vale dizer que o dólar se desvalorizou frente a outras moedas, né? Você que mora nos Estados Unidos, você deve ter sentido que o poder de compra do dólar perdeu um pouco. Sim. Mas como que você vê com essa estratégia? Porque a gente está falando aí majoritariamente para brasileiros que vão usar o dólar para diversificar e para montar Esse é um patrimônio de ponto longo bem prazo. importante porque, de novo, né, sempre a gente pensa em longo prazo. Então, essa questão da desvalorização momentânea do dólar frente ao real não é um movimento no Brasil. Não é o Brasil que se destacou em relação ao mundo. É o dólar que se desvalorizou frente a outras moedas. A gente vê isso pelo DXY. E a América Latina, com muitos emergentes, é um lugar que subiu bastante em comparação com o mundo desenvolvido por ser uma alternativa. Estava muito barato. A Colômbia, por exemplo, subiu muito mais do que o Brasil em termos na bolsa e etc. Então, o que o brasileiro às vezes fica tentando correr atrás do rabo em vez de pensar no longo prazo, isso é um problema cultural também, porque a taxa de juros no Brasil sempre foi muito alta. Então, a cabeça do brasileiro é setada para esse curto prazo, de pensar em longo prazo um ano, que não é. Então, no longo prazo, a gente nota que o dólar se valoriza em relação às moedas mais fracas, mas obviamente que você tem volatilidade. E esse ano passado e esse ano, em janeiro especificamente, teve dinheiro de gringo entrando no Brasil, o que faz preço na bolsa e no dólar. Só que o que eu quero sempre chamar a atenção é que isso é uma posição tática. Ela não é estrutural. O gringo não pensa no Brasil como algo que ele vai comprar numa grande posição. É pontual. É pontual e num tamanho muito pequeno. É entre 0,1% e 0,5% a alocação geral de fundos que vem para o Brasil como uma posição tática. Bom, nesse momento eu tenho um diferencial de juros, o Sam estava falando sobre isso agora há pouco, diferencial de juros bacana, então eu tenho um juros mais alto, eu tenho uma bolsa barata, os lucros estavam mais altos das empresas e a bolsa não acompanhou. Se a gente for pegar a bolsa brasileira em dólares nos últimos anos, o pico ainda foi em 2008, a gente ainda está uns 40%, 50% para trás desse pico de 2008. Então, a entrada desse dinheiro, em janeiro, por exemplo, entrou em torno de 26 bilhões de reais de dinheiro de gringo. Sabe quanto que isso é em termos globais? É uma migalha da migalha da migalha. Então, essa migalhazinha, ela faz muito preço e muito barulho no nosso mercado. Então, tem espaço ainda para continuar subindo. É isso aí mesmo. Nossa, um filete de dinheiro deles lá movimenta rios de dinheiro aqui dentro, mas é porque também tem a relação do dólar pro real também. O volume deles é muito maior aqui, né? O dólar pode continuar caindo. Nossa, não falei nada. Era melhor ter ficado quieto. Buscar alternativas para ter uma rentabilidade maior. Já se eu pensar no longo prazo, onde eu não sei exatamente o que vai acontecer no mundo, a única certeza que eu tenho é que muito provavelmente o dólar tudo vai conseguir acabar. Se destacar frente às outras moedas, porque mesmo crise gerada pelos Estados Unidos, ela falou, né, que mesmo a gente não sabendo o que vai acontecer, querendo ou não, o dólar vai continuar sendo o cara o dono da bola, que a hora que quiser manda em tudo. Cara, eu sei lá, cara, aí é que foge muito da minha alçada. Eu só queria falar de Bitcoin.
dinheiro faz o flight to quality. Ele sai dos mercados emergentes, posição tática, e ele voa para onde está a qualidade, onde é os Estados Unidos. Então, assim, tem um problema grave de fiscal no mundo inteiro, e até essa questão da diminuição do poder de compra que você falou, Sami, isso aconteceu principalmente depois da pandemia. Imprimiram dinheiro adoidado, daí nossos colegas keynesianos falaram que estava tudo bem, que não ia gerar inflação, só que aconteceu o contrário. Então, todo mundo está com esse problema fiscal, é um problema grave, e o próprio Estados Unidos, na figura do Donald Trump, tem um economista que chama Stephen Mears, você leu o paper dele de 2024? É um paper, ele que formulou mais ou menos o acordo de Mar-a-Lago. Eles querem fazer uma desvalorização do dólar. A China fez isso durante muito tempo. Porque ele quer diminuir o trade deficit, então ele quer estimular que outros países importem produtos americanos. Então, para você fazer isso, o dólar tem que estar um pouco mais competitivo em relação aos outros e também melhorar a questão da dívida. Só que aí eu te pergunto, você acha que o mundo vai se desdolarizar ou vai dolarizar mais? O que você faz quando é uma coisa que você gosta está mais barata? Você compra mais. Sim. Então, na verdade, esse movimento atual, que é uma reorganização normal de ciclo econômico, vai fazer com que o mundo se dolarize mais e não menos. E aí a gente olha, eu até na minha apresentação que eu faço para os clientes, eu mostro como se fosse um iceberg. Tem 13 trilhões de dólares em reservas. Então não tem como o mundo se desdolarizar dessa forma que o pessoal faz esse alarmismo. Só que tem 346 trilhões de dívida emitida em dólar. Então não tem como o mundo se desdolarizar nesse nível que o pessoal está achando. Óbvio, já foi muito mais relevante, era 70%. O ouro hoje tem um patamar maior, mas também porque subiu de preço, então por isso que ele é mais relevante. Mas o dólar ainda vai continuar sendo, na nossa vida, sim, mas isso uma moeda forte. Mas isso também é para a dívida cair, né? Sim, esse é o objetivo. Esse é o objetivo. De agora, equilíbrio. o futuro do mundo é a Ásia, né? A Ásia que a pega. Você acha que é o quê? América do Sul? Não, o futuro continua. É assim, de novo, tudo é cíclico. Então não dá pra você falar que o futuro é Ásia se a gente for pensar em economia chinesa, porque embora eles tenham muitas coisas. Então, eu digo Índia. Índia tem muito que crescer. Não, tem muita gente. De crescimento econômico tem. Eu digo muito crescimento potencial. econômico. Eu digo onde. Tem muito potencial. E os caras têm mais confiança. O problema nosso aqui, eu acho que é confiança. Falta de segurança. Falta de segurança, previsibilidade. Ninguém sabe na próxima eleição aqui no Brasil, ninguém vai estar 100%. Falar, beleza, vambora. E Estados Unidos, mesma coisa. Você não vê lá o cara ficar brigando por causa de um show do Super Bowl? Sim, mas não dá pra você comparar essa picuinha do presidente dos Estados Unidos com um cantor com a estrutura de Estado americana, né? Eu sei, mas eu digo, não, mas não é isso, Renata. É o estado de espírito das pessoas. É isso que faz você ter confiança. Você fala, não, eu confio no Brasil, eu vou montar a minha empresa, eu vou fazer um negócio. As pessoas o estado não... de espírito é influenciado pelo como funciona a estrutura do Estado do local. Essas coisas funcionam. Não, depende do governante. Ou não. É o governante. Mas aí que eu quero chegar. É o cara que vai dar o caminho, vai falar, a regra do jogo. Ele vai chegar e vai falar assim, aqui no Brasil ninguém mais acredita em nada. Nem na família se acredita mais que os caras brigam. Eu troco o Brasil pelos Estados Unidos any day, mesmo com um presidente democrata. Por quê? O presidente democrata vai fazer cagadas, como o Biden fez, por exemplo, como a Câmara poderia ter feito. No entanto, a estrutura de Estado americana permite, não é só a riqueza, é a estrutura. Por exemplo, o presidente americano manda muito menos nos Estados Unidos do que o presidente brasileiro manda no Brasil. Brasília tem muito mais impacto. Você fala da economia. Economia, estrutura de Estado, segurança jurídica, como que as leis chegam até o cidadão na ponta, como que você, cidadão, consegue interferir nessa estrutura. Então, você está lá no seu bairro, na sua cidade, você tem lá em Miami, por exemplo, é uma cidade grande, que é o condado de Miami-Dade, mas eu moro em Palmeiro Bay, que é um... Turma, eu acho que já fugiu do tema do Bitcoin, mas pelo que deu a entender, o que pegou... Só no começo. Village, que tem a sua própria prefeitura. Você consegue... A estrutura de Estado, ela, por exemplo, um presidente democrata na minha cidade... O delegado, você... No Brasil a gente não tem segurança jurídica e você tem uma macumunação, não somos. Então, se a gente observa o que acontece nos Estados Unidos e faz esse equilíbrio entre real e dólar, por mais cíclico que eu tenha o momento atual, que seja positivo para os ativos reais, isso inclui as commodities, o Brasil é um grande produtor de commodities, pode ser bacana nesse momento, mas a gente tem que ter cautela e parcimônia, porque o Brasil continua tendo todos os problemas. E detalhe, o governo atual ele só jogou contra. Não fez nenhuma reforma estrutural importante, a reforma tributária que fez piorou a situação, não melhorou. Não fez nada. Então, assim... Só corrupção, né? A gente tem muita coisa aí, corrupção e outros problemas diversos da economia. Então, esse negócio que o brasileiro pensa assim, então eu tenho que tirar tudo do Brasil e pôr tudo nos Estados Unidos. Eu tenho que tirar tudo dos Estados Unidos e pôr tudo no Brasil. Não é assim, é diversificação. Bom, opa, Serjão, calma aí, Serjão. Nossa, eu gosto, hein, do Serjão. Nossa senhora. O que eu não gosto é do outro cara aqui, ó, esse cara aqui, ele fala umas coisas, gente, que não sei como o cara tá... Enfim, não é bom da cabeça, não. Mas, assim, turma, bom, falou e meio que não falou nada, né, assim...
O que eu posso tirar, né, que é o que a gente usa ali bastante para refletir sobre, é que o Bitcoin, quem dá o valor para ele é a gente. Ele não está amarrado em algum lugar. Do mesmo jeito que a gente faz com o dólar, com o real e por aí vai. Né? Então, assim, cara, isso aqui vai cair a zero e tudo. Ai, velho, eu nunca vou... Acho que eu não sei se eu consigo ter aquele sentimento de falar... Não, nunca vai chegar aqui, ó, a zero. Eu não sei se eu consigo. De novo, tem tanta gente nisso aqui. Tem tanta pessoa física, tem tanta empresa aqui dentro. Como a gente viu no vídeo anterior. Que daí eu acho que muito complicado, cara. Mas enfim. Eu acho que até... O que será que aconteceria, né, fazendo um exercício aqui... Se a gente, né, se todos os gigantescos aí, as baleias que estão aí dentro, saíssem de uma vez. Só saísse. O que acontece? Porque elas não têm todas as criptomoedas, né? Se elas vendessem tudo, o que será que acontece? Será que não daria uma queda dessa? Né? Será que não seria uma queda assim expressiva desse jeito? E aí o que acontece com quem fica? O mercado não... se ajusta sozinho e não sobrevive através daqueles que ainda estão aqui e comprando e vendendo com base na sua crença daí, porque aí você não vai ter empresas agindo aí por trás, né, com interesses e por aí vai. E onde tem dinheiro tem gente, galera. Então eu não sei, cara, né? Pode chegar a zero? Lógico que pode, mas será que vai? Será que não vai? Cara, esse aqui, ó, é uma das coisas assim que eu realmente tô bem... às vezes, turma, é só uma opinião aqui bem pessoal. Eu queria ver isso aqui chegar a zero para ver o que acontece. De curiosidade, tá? Só que depois eu também queria que ele chegasse a 1 centavo e depois ele voltasse para 100 mil para ver o que acontece. Porque daí eu ia comprar, entendeu? Cara, tem tanta coisa aqui. É por isso que o mercado é muito legal, cara. Então, assim, de novo, se você não sabe o que você está fazendo, toma cuidado. Porque o Bitcoin, ele nunca foi o lugar para você colocar 90% do teu patrimônio. Nunca, tá? Assim como qualquer papel na bolsa, não existe um único ativo que a Google, a Amazon, Nvidia, os negócios de IA lá, esqueci o nome da empresa lá, de GPT. Turma, que fique claro aqui para você que está assistindo aqui, meu amigo, minha amiga, da nossa igreja Verdades Duras de Serem Ditas, não existe papel ou ativo ou qualquer coisa no mercado que você pode colocar mais que 90% de todo o seu patrimônio nele. Você nunca deve colocar... Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer. Todos os seus ovinhos numa única cesta. Nunca faça isso, né? O negócio é diversificar pra caramba. Tá? Então você vai poder colocar, entre aspas, 90% do seu dinheiro na bolsa. Aí até vai, mas não em um único papel. São vários papéis de lugares diferentes, de coisas diferentes e por aí vai. E blá blá blá, tá? Então diversificar a coisa. É aí que está a segurança, não o rendimento. A gente, né, por ser muito complicado esse papo, e ele é mesmo, a gente confunde o dinheiro com a segurança do nosso dinheiro, né? E turma, uma coisa é ele estar bem seguro, bonitinho. A outra é ele render. Uma coisa não é igual à outra, né? O que a gente tem que entender é que se um papel ele pode dar muito, muito, muito dinheiro, show de bola. Mas não significa em nenhuma maneira, em hipótese alguma, que a gente tem que colocar mais de 90% e mais de 80%, mais de 70% de todo o nosso patrimônio nele. Não, cara, isso aqui é coisa para pôr 20%, 10%, 5%, eu tô falando, para você colocar do seu capital aqui no Bitcoin, tá? Ah, mas aí é muito pouco. Não, você tem pouco dinheiro para colocar, né? Então, o ideal, eu não vou passar pano aqui. Nossa, parece vírus, hein?
Eu não vou ficar aqui colocando assim, mas é isso, mas aquilo. O jeito certo de você investir é atacar pontos que são relevantes mesmo e que são seguros, né? Neles ali você consegue alocar um pouco mais, mas de modo geral o teu financeiro como um todo, esses 100% do seu dinheiro, ele tem que estar muito bem dividido. Uma ponta do dinheiro nunca deve encontrar com a outra, né? É uma coisa que eu fui aprendendo e foi muito interessante quando eu entendi isso. Eu achei muito legal, né? E é mais ou menos essa ideia. Uma ponta do seu dinheiro não vai encontrar com a outra, que nunca vai encontrar com a outra. Só vai encontrar, sabe quando? Quando vier ali o rendimento, você for pagar ali qualquer coisa. Se for comprar um agrado, se for... Aí beleza, se não, não. Tá? Então, eu vou colocar no mercado financeiro 80% de tudo que eu tenho. Só que é 5% numa ação, 5% na outra ação, 5% não sei o que lá de dividendos, de não sei o que tem das quantas, de fundos imobiliários, de não sei o que do diabo 4 dentro da bolsa. Ou vou colocar 50% todo o meu capital dentro da bolsa fazendo a mesma coisa, né? É fundo disso, fundo daquilo, é dividendo, é não sei o que tem, tal. Beleza. E eu sempre vou pro dividendos, tá? Pra mim, difícil bater dividendos. Tá? E por segurança vai ter em uma coisa ou outra ali, em fundinho daqui, fundinho dali e tal, tudo bonitinho, bem pesquisado, que você vê ali e que são coisas que não vão te dar dor de cabeça, não são as que melhores estão pagando, mas são as que têm melhores condições de segurança para durar para sempre, porque você tem que pensar desse jeito, com o seu dinheiro você tem que agir como se fosse viver para sempre, então você não pode gastar tudo de uma vez, não pode dar all-in, né? Não é assim que brinca. E olha que eu nem tô falando, não é nem da minha área isso, hein? E é óbvio, né, que junto a isso, a ideia de que fora da bolsa também, vou comprar um terreno e não sei o que tem, eu não gosto muito disso, mas vou construir, vou sei lá o que, vou pôr casa de aluguel, vou sei lá o que mais que dá pra fazer, cara, não sei, tá? Mas é não colocar tudo que você tem num lugar só, cara. E dentro desse lugar, se existirem ramificações, use-as, tá? Só que aí também tem o pulo do gato, como você vê, né? Não tem almoço grátis, né? Nunca tá fácil as coisas para nós na vida real, né? Pois bem, se você vai para uma área X, nessa área X tem uma ramificação, você vai ter que estudar um pouquinho essas ramificações para saber quais delas são mais seguras que outras. E dentro dessas seguras, quais são as mais baratas e que retornam mais. Então sempre vai ter essa dorzinha de cabeça, né? Mas, gente, é assim que joga. Não tem como. Não dá para ser mais fácil que isso. Não tem como fazer, não, vou terceirizar. Ixi, cara, aí já começa já. Então assim, resumindo, sabe o teu corre, é você que vai ter que fazer. Ponto, tá? Então é isso. Não agregou muita coisa nesse vídeo. Eu saí com ar de que não achei o que eu procurei e não encontrei o que estava descrito que seria. Enfim, mas tá bom, né? Pelo menos acho que a parte que eu falei acabou vingando mais do que o vídeo inteiro que a gente viu, né? Não sei. Mas enfim, gente, eu não sou especialista também não, tá? Eu só escuto as vozes aqui da minha cabeça e tô falando aqui, tá? É depressão e ansiedade, aí, vixe, já viu. Tamo junto, muito obrigado. Desculpa aí tomar seu tempo aí com quase 25 minutos de vídeo. Mas tá aí, ó, não esquece, hein? Dá aquele like, compartilha, curte. Vai lá no Telegram lá pra aprender mais comigo ali. Não fica de bobeira. O link tá tudo aqui na descrição. Muito obrigado, valeu, forte abraço, a gente se encontra no topo e até. Voz de radialista já tá ali.